Curso de especialização, gestão de projetos e formação docente. Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico. Professora doutora Egle Betânia Portela. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, sejam todos bem-vindos. No final das contas, vocês estão retornando, de volta às aulas aí nas escolas da Secretaria Municipal de Educação. E aí a gente já dá as boas-vindas para escolas Abílio Neri, Rosira Santos, Vicente Cruz, a escola Rubem Peixoto, Tancredo Neves, Padre Caleri, José Sobreira e José Vandenberg. Então, a gente está extremamente feliz de estar aqui de volta, porque representa o último ano de nossa experiência de um curso de formação de professores e professoras que se dá nos contextos dessas escolas. Isso, para nós, em termos de políticas públicas, representa um avanço maravilhoso no campo de valorização dos professores e professores, da educação básica. Então, isso para nós é muito, muito importante. Aí, o curso que nós vamos ministrar agora, que vai iniciar com a chegada de vocês nas escolas, aí os formadores estão todos preparados para conversar com vocês, trocar experiência e, ao mesmo tempo, acompanhar todo esse processo, chama-se Metodologia do Trabalho Científico. É uma disciplina técnica, é uma disciplina puramente técnica, mas que, ao mesmo tempo, exige uma consistência teórica naquilo que vai ser feito por vocês na escola. Então, a ementa do curso é Metodologia da Pesquisa em Educação, Métodos e Técnica da Pesquisa Participante, Pesquisa-Ação, Etnografia no Ambiente Escolar, o Paradigma Qualitativo da Pesquisa em Educação, o Relato de Experiência e as Narrativas do Trabalho Pedagógico. É uma disciplina que tem 60 horas. E veja, é importante a gente estar sinalizando desta disciplina, porque ela não é uma disciplina que está à toa em termos de conteúdos programados. Veja, a gente já desde a primeira disciplina, a gente já vem conversando sobre a escola, sobre o mundo da escola, sua vida, sobre o sistema escolar, a partir de suas múltiplas referências. E aí é importante, a gente já discutiu um pouco sobre ciência, discutiu um pouco sobre currículo, sobre os cotidianos da escola, sobre as culturas escolares. Trata-se agora de, a partir desses princípios que organizam a escola, de construir um artigo científico, um relatório, um projeto, saber como que a gente pode, a partir de toda essa compreensão dos princípios organizadores, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista metodológico, epistemológico, da ciência de modo geral, pode se transformar num campo escolar, um campo fecundo de reflexões teóricas, metodológicas, que dê conta de um artigo científico. E aí, quais são os nossos objetivos? O primeiro objetivo é compreender os princípios organizadores da ciência, seus métodos, técnicas e pressupostos teóricos e epistemológicos. De uma certa maneira, a gente já trabalhou, já passamos filmes sobre isso, já abrimos discussões, já conversamos com vocês sobre o que é ciência. E a partir dessa compreensão, a gente parte para o segundo objetivo, que é conhecer os tipos de pesquisa que orientam a construção do conhecimento no campo educacional. O projeto Offices nas escolas, ele já vem conduzindo isso. Desde o princípio, a gente começa nosso trabalho com o processo de desenvolvimento de pesquisa no campo escolar. Nós fazemos etnografia, nós fazemos pesquisação, aliás, todo o projeto ele é desenvolvido por meio da pesquisação, onde, a partir do diálogo com vocês, professores e professoras, com a comunidade escolar de modo geral, nós construímos, problematizamos e construímos um objeto de estudo dentro da própria escola. Vocês construíram os projetos de formação de vocês. E isso é maravilhoso. É fruto da pesquisação, que sempre tem um conteúdo colaborativo, solidário, tem a ideia do coletivo, tem uma ideia de que o todo precisa
se envolver. E isso faz parte de toda a trajetória do Projeto Office nas escolas. Além disso, nós vamos analisar as categorias, nós vamos analisar os conceitos e os métodos científicos do trabalho docente, as suas implicações nas experiências cotidianas, curriculares e culturais da escola, bem como esse conjunto de categorias podem promover a construção do conhecimento científico. E nesse curso agora, o que ele gera? Ele vai gerar um artigo científico ou um relatório de pesquisa, ou um relatório de todo o processo formativo que vocês vêm desenvolvendo ao longo de 2016, passando por 2018 e agora nós vamos finalizar. Veja, todo o conteúdo programático do curso se baseia unicamente num conjunto de experiências vivenciadas pelas escolas. Nós não vamos estar desenvolvendo processos que não tenha relação com os sistemas de referências, com os sistemas de experiências, com tudo aquilo, com os instrumentais que as escolas produzem nos seus cotidianos, resolvendo os problemas da ordem do dia, né, do cotidiano, né, tanto no campo do processo de ensino e de aprendizagem, como no campo das relações políticas, micro, macro, das relações com a comunidade, das relações com a CEMED, com a universidade. Então, todos esses processos são importantíssimos para uma reflexão que tenha conteúdos epistemológicos, teóricos, conceituais, metodológicos, mas que tenha principalmente conteúdos de vida. E vida é a escola com o seu mundo. É o mundo vivido da escola, expresso pelos conjuntos de práticas, fazeres, saberes, sentimentos, sentidos, significações, imaginários, conflitos que estas escolas experienciam ao longo dos seus cotidianos, ao longo dos seus dias, de suas trajetórias, é que vão ser objeto de análise, de reflexão, como desse curso como um todo, mas principalmente desta disciplina. Então vamos lá no que a gente vai trabalhar, quais são os conteúdos. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar ciência, educação e sociedade. A gente vai discutir um pouco sobre o que é ciência, como se faz ciência, a relação da ciência com a educação, ciência, homem e sociedade, para a gente não perder o foco que, apesar de a gente estar no cotidiano escolar, né, esse cotidiano é um cotidiano fecundo de experiências que podem ser traduzidas, sim, como experiências do campo de produção do conhecimento científico. E aí a nossa segunda unidade é o método científico. Aí a gente vai muito rapidamente passar sobre as correntes epistemológicas, e isso a gente meio que já conversou sobre isso nas outras disciplinas, é bom lembrar, resgatar aquela lá, sobre a epistemologia do trabalho docente, sobre o currículo, sobre a complexidade, sobre a transdisciplinaridade, né? E todos sobre a questão mesmo dos estudos culturais, dos estudos do cotidiano. A gente, em larga medida, nós já desenvolvemos esse processo ao longo deste curso. Então, nós vamos trabalhar métodos e técnicas da pesquisa, que, por incrível que pareça, esse é o grande desafio para os acadêmicos de modo geral, porque requer compreender que a ciência ela tem rigor, e esse rigor ele tem a ver com os processos pelos quais a experiência é apresentada, é a tradução de um conjunto de experiências. E esse rigor a gente não pode perder. E aí os alunos, os acadêmicos, professores de modo geral, não é só um aluno, mas a pesquisa de modo geral exige da gente um certo rigor nesse campo também. E é onde, como é o método, como é que a gente faz isso, e por que isso é método? Então a gente tem que trabalhar isso a partir daquilo que a própria escola produz e ao mesmo tempo do próprio fazer do projeto. Quer dizer, não dá para a gente criar coisas que vão, de certa maneira, exigir uma saída do campo da escola.
Eu acho que sair do campo da escola é importante na medida em que a gente tem que sair mesmo, mas o centro de nosso trabalho todo é focalizado na escola, com seus problemas, suas ajudas e suas culturas. E os métodos e as técnicas da pesquisa devem estar ancorados num pensamento teórico, metodológico, né, que orienta as práticas formativas e as práticas da pesquisa, que, de modo geral, orientam também, né, as práticas da formação. E aí a gente vai trabalhar um pouco sobre a pesquisa qualitativa, a pesquisa participante e a própria etnografia e a pesquisação. Isso a gente vai dar ao longo dessas semanas que o curso está trabalhando. E aí a gente vai para a nossa terceira unidade, que é o trabalho acadêmico mesmo, que são as normas técnicas. A gente vai trabalhar um pouco sobre a ABNT, a produção de narrativas, como que a produção de narrativas podem ser ferramentas de análise científicas, a produção do artigo científico, como que se produz um artigo científico, né? Quais são os caminhos, quais são os métodos mais sustentáveis e coerentes, né, para a gente desenvolver um artigo. E o relatório científico, como é que é esse relatório, quais são os passos que o pesquisador, o professor cursista deve ter para produzir esses dois produtos. E isso é bem interessante, porque isso é resultado de todo um trabalho. E aí nós pensamos no LEPET, nós realizamos 2 vídeos, 2 áudios visuais, um voltado para a produção do artigo científico e o outro voltado pela produção do relatório científico. Ambos os vídeos foram feitos pela professora Geiviane Justiniana, né, que é uma professora da Universidade do Estado do Amazonas, mas que também é da Secretaria Municipal de Educação e que é membro do projeto do DEPET como todo e acompanha a assistência à docência. Geiviane, ela é uma sumidade nesse processo porque ela é a professora do letramento, que estuda os processos de letramentos e das linguagens, e isso favorece uma maior apreensão do fazer científico no campo da produção de artigo. Nós vamos ver agora o vídeo rapidamente e a gente vai comentando um pouco sobre como nós pensamos sobre isso. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da TV LEPET, Saberes e Dicas. Então vamos aproveitar bastante esse momento, que é o momento de pensar e refletir sobre como consolidar a escrita de uma pesquisa. Então, o que é um artigo científico? Veja, esse é o vídeo que nós produzimos com a TV LEPET, né? É um vídeo que trata do artigo científico, quais são os objetivos de se produzir um artigo científico, para que serve um texto acadêmico, né? Um artigo acadêmico. Pode ser feito, como a professora Geiviane trata, para publicar, para trabalho de conclusão de um curso, TCC, que é o nosso caso, um trabalho final de alguma disciplina. Às vezes o próprio professor exige um artigo no final da disciplina. Então, o vídeo, ele trata um pouco do processo mesmo de como se estrutura um artigo científico, a partir mesmo dos seus títulos, a partir do desenvolvimento, né, de suas propostas, como que esse deve ser escrito, qual o estilo que vai ser adotado, qual vocabulário técnico que se adequa ao determinado estilo de artigo, se vai se fazer o uso de audiovisuais, de recursos ilustrativos, como gráficos, imagens, fotografias, uso de como se desenvolve cada parágrafo, enfim. A estruturação de um artigo acadêmico, do título do autor, do resumo, das palavras-chave, do conteúdo em si. Tudo isso faz parte mesmo do processo de produção de um artigo científico. Até a próxima oportunidade, a gente se vê por aí. Veja, teremos também um vídeo sobre a produção do relatório, que vocês vão ter acesso posteriormente. Então, quer dizer, nós pensamos essas disciplinas com o uso bastante da plataforma AVA. Vocês terão aproximadamente uns 4 vídeos destinados
a vocês lá na plataforma AVA. A disciplina, ela tem, como sempre, uma carga horária voltada para a distância e a outra presencial. Nas aulas virtuais, no caso, nas aulas à distância, nós vamos trabalhar com os conteúdos programáticos a partir dos vídeos, né? De vários vídeos que a gente vai trabalhar e de atividades, né? Que apontam para uma discussão mais teórica, metodológica e epistemológica no que se refere à produção de um artigo científico ou de um relatório. Nós vamos também enviar atividades, vamos trabalhar fóruns temáticos, chat, para a gente estar discutindo, conversando com vocês e que vocês possam estar discutindo coletivamente com as escolas de um modo geral. No campo presencial, o formador ele vai assumir um caráter mais de acompanhamento e de, como é que a gente chama? Acompanhamento e orientação. Então, assim, os formadores, e aí eu vou citar os nomes dos nossos professores, formadores das escolas, vamos lá com o projeto de gestão escolar e a organização do trabalho pedagógico lá com as professoras Cristina e Eridalva, que estão trabalhando com os gestores, né, das escolas, a professora Olindina, que está retornando de volta à escola Bilioneri, professora Belacilda, lá na escola Padre Caleri, professora Adriana, lá na escola José Sombreira, as professoras Regina e Angélica Dias, lá da escola Vicente Cruz, o professor Roberto, lá da escola Rubem Peixoto, a professora Selma, da escola Rosira Santos, professora Marlene da Tancredo Neves e a professora Alice, da escola José Vanderberg. Acho que eu falei de todos, Marlene de Tancredo Neves, enfim. Os formadores estarão lá acompanhando vocês, além de estar orientando nas atividades da disciplina, vão estar acompanhando também na plataforma AVA. E isso é bem importante. Então, esses são os procedimentos metodológicos do curso. Passamos agora só para uma da avaliação, que é aquilo que eu falo, como é que vai ser as avaliações? Então, as avaliações terão envios de tarefas para a plataforma AVA à distância. Nós vamos querer um registro etnográfico da sala de aula, de um dia de sala de aula de vocês. Vocês escolhem esse dia sob a orientação do formador, falarem um pouco, narrarem um pouco, um dia numa sala de aula do cotidiano, o que acontece numa sala de aula quando vocês estão dando aula. Pode também ser um modelo, a elaboração de um modelo de questionários que vocês acham que podem usar para compreender algum objeto, né? Isso pode ser um questionário ou mesmo em forma de entrevistas. Vocês podem ter esse modelo e a gente vai querer saber como é que vocês pensam um questionário ou um modelo de pesquisa no campo da pesquisa qualitativa e do campo escolar. Tudo relacionado com aquilo que vocês fazem. E uma atividade presencial, que é a produção do escopo do artigo científico ou do relatório. Não é o artigo pronto e não é o relatório acabado, não. É o escopo, título, os objetivos e como que será desenvolvido. É isso. Então, as notas vocês já sabem, né? As notas são duas avaliações, valem de 0 a 10. E aí os critérios, né? A assiduidade, a participação, a criatividade, a postura crítica e a autocrítica sempre. Estão aí as nossas referências bibliográficas, né? Que são os autores que o laboratório, o LEPET, se vale para organizar todas as suas práticas e indo aí um pouco com as áreas mesmo da pesquisa em educação, que eu acho que é importante todo mundo ter. Muitos desses livros que vocês estão vendo aí, eles compõem, já estão alguns na internet. Basta vocês
procurarem, que estão lá em forma de artigo e tudo mais. Acho que é importante a leitura de alguns desses textos aí, de algumas dessas obras, por exemplo, para a gente pensar em processos não só práticos, mas também de reflexões teóricas, certo? Veja, gente, esta é a disciplina, eu acho que ela é muito importante, é a disciplina que vai exigir de vocês um acompanhamento mais técnico, mas por isso mesmo mais cansativo, tanto para vocês quanto para o formador. As normas da ABNT, nós vamos trabalhar um tutorial, e esse tutorial vocês vão acompanhar. Claro que vai ser referente especificamente aos artigos e aos relatórios científicos, caso vocês adotarem um ou outro. Então, gente, é isso. É importante vocês se atenarem nisso, estarem presentes, e não só na plataforma AVA, mas ao mesmo tempo junto com os formadores, isso é muito importante. A questão das normas técnicas da ABNT tem vários tutoriais na internet que pode ajudar vocês a formatar a folha, a página, a margem, tamanho de letra, fonte, essas coisas todas a gente também, apesar de já ter muita coisa produzida na internet, mas não vamos produzir um tutorial específico para vocês no que tange ao trabalho da produção de um artigo ou de um relatório especificamente. Agora, é importante também lembrar, né, que nesse momento que vocês estão chegando, estão descansados, nós estamos aqui produzindo algo que leve a vocês a uma reflexão mesmo, não só no campo de produção de um artigo, mas num campo mesmo de suas vidas, dos seus cotidianos, das suas lutas e das nossas resistências. Acho que estamos vivendo um momento muito, muito, muito delicado nesse país e os professores, mais do que nunca, devem se reafirmar cotidianamente com liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de cátedra, né? Tem que se posicionar politicamente, sim, e o momento exige, porque ser professor é obrigatoriamente ser militante em favor do povo brasileiro, em favor das crianças, dos jovens e dos adultos, em favor da pátria brasileira, em nome da democracia, em nome da liberdade de expressão, em nome de um governo democrático e que a gente continue na luta por um país livre, plural, democrático, onde as diferenças devem ser respeitadas e a escola, ela é seguramente o locus, o lugar mais exigente, que se exige legitimamente uma posição no processo de transformação da sociedade. Da maneira como nós estamos vivendo, é preciso sim reafirmar as nossas posições docentes. E esta reafirmação se dá pela pesquisa, por um ensino de qualidade, né? Por uma aprendizagem significativa, cidadã, solidária, ética e justa, profundamente mais humana. Um bom trabalho a todos e todas e que este ano a gente consiga fazer grandes traduções e interpretações da realidade das escolas, não só deste projeto, deste curso de especialização, mas das escolas do país inteiro. Abraços, saudações democráticas.